Eu quero ler, para iniciar esta palavra, dois textos da palavra do Senhor. O primeiro está em Isaías 43, e o versículo 3, que diz assim: desde toda a eternidade, eu o sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E depois Isaías 44, 6 e o 7 diz assim, eu leio na versão NTLH, diz assim: o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha a minha presença e apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Amém? Meu Deus e meu Pai, estamos diante do Senhor mais uma vez. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. E quero pedir ao Senhor, ó Deus, que venha sobre nós com Teu Espírito Santo, abra a nossa mente, ó Deus, e que nós possamos aprender, ó Deus, um pouquinho mais da Tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, ser abençoados, ó Deus, porque nós somos um povo Seu, e nós queremos continuar zeloso, ó Deus, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor. Irmãos, nós estamos aqui, para início dessa mensagem, diante de dois textos da palavra do Senhor, que fala sobre a grandeza de nosso Deus. O próprio Deus falando quem Ele é. O próprio Deus falando quem Ele é. E eu intitulei essa mensagem com coisas que o Senhor afirmou. Ele mesmo afirmou. E aqui, irmãos, ele começa em Isaías 43, tem muitos outros textos, mas eu escolhi esses aqui. Ele diz claramente que desde toda a eternidade Ele é. Irmãos, eu trago essa mensagem para a igreja, deixa eu abrir com parênteses, para que nós possamos, irmãos, entender que nós servimos a um Deus soberano. Não há meias medidas com o nosso Deus. Ele é total, o nosso Deus é totalidade. E é desta maneira que nós temos que entender. Nós não podemos entender que o nosso Deus faz coisas pelas metades. Não, Ele é inteiro, Ele faz tudo por inteiro. E às vezes nós temos que saber que demora, no nosso entendimento, demora um pouco, mas Deus faz na totalidade todas as coisas. Eu sou prova disso, irmãos, e sei que tem muitos irmãos aqui que são prova disso. Deus faz sempre na totalidade. Então, voltando aqui para a palavra, desde toda a eternidade eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, quando Deus quer fazer as coisas na sua vida, não adianta ninguém querer tentar impedir. Não adianta. Irmãos, eu quero frisar novamente, não adianta ninguém tentar impedir. É Deus que decidiu, é Deus que está fazendo, é Deus que está transformando a sua vida, é Deus que está cuidando da sua vida. Por quê? Porque Ele é o sou, porque Ele, desde toda a eternidade, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Tudo que diz a respeito de Deus, irmãos, cumpriu. Tudo que foi falado na antiguidade sobre Deus, que Deus falou na antiguidade, fique bem claro, cumpriu. Então, não vai deixar de cumprir na sua vida também. Amém? E depois, o próprio Isaías 44 diz, o Senhor, 44, 6 e 7 diz, o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz, Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Irmãos, Deus é um círculo. Quando Ele começa aqui, irmãos, Ele já sabe o final. Quando Deus começa na sua vida, Ele já sabe o final que vai ser. Então, esse entendimento tem que ficar claro para nós. É muitas vezes falado sobre isso, mas eu confesso para vocês,
Por vezes, eu não vejo esse entendimento na vida de muitos. E eu quero, irmãos, que isso fique na nossa vida por inteiro. Sabedores, o nosso Deus é completo. O nosso Deus, irmãos, e eu quando escrevia, eu pensava, o nosso Deus, Ele nunca é apanhado de surpresa. Por que Ele não é apanhado de surpresa? Porque Ele sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Ele nunca é apanhado de surpresa. Oh, aconteceu isso com o irmão Armin. Oh, eu não sabia que ia acontecer. Não, o nosso Deus sabia. Entende? E é nisso que nós temos que firmar. É nisso que nós temos que depositar a nossa confiança. O nosso Deus está cuidando da minha vida por inteiro. O nosso Deus está cuidando de todos os meus negócios, de todas as minhas coisas por inteiro. Por quê? Porque Ele sabe tudo desde o início. Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. É o próprio Deus que disse isso, irmãos. Além dele, não há outro Deus. Não há outro Deus. Não há outra entidade que você tenha que recorrer superior ao nosso Deus. Não existe. O nosso Deus é superior a todos os deuses. Haverá outro que seja igual a mim? Não, irmãos. Não. Não tem ninguém igual ao nosso Deus. Não tem igual e nós temos que saber disso. Pois que venha, o próprio Deus disse, então se acha que você é igual a mim, venha à minha presença, venha aqui, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Não adianta um Deus aí fora dizer que é Deus e não apresentar as verdades dele. Ele tem que dizer, olha, eu sou Deus porque eu sou isso e isso. Não existe, irmãos, não existe. O nosso Deus, sim, Ele apresenta através de nós. E eu abro aqui um parênteses, irmãos. Porque, assim, veja bem, há muitos grandes pensadores, há muitos grandes homens que vivem na terra ainda, outros que viveram, outros que são nomes máximos de determinadas religiões, não quero citar aqui, mas, irmãos, não existe nenhuma pessoa que diz assim, olha, o nome máximo da religião tal mudou a minha vida. Não existe. Eu desafio alguém a falar isso. Não existe. Agora, nós, como servos do Senhor, aqui nesta igreja, nós podemos dizer, olha, o meu Deus, Ele mudou a minha vida. O meu Deus me libertou das drogas. O meu Deus me libertou da bebida. O meu Deus me libertou de vícios que de mim mesmo eu nunca seria capaz. Isso é um Deus de verdade. Isso é um Deus que nós podemos proclamar o nome dEle com convicção, porque nós sabemos que Ele fez em nós. Nós temos convicção e nós temos certeza de que Ele vai continuar fazendo. Então, agindo Deus, ninguém impedirá. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu disse, meus amados, eu quero deter essa mensagem aqui, muito rápida, nas coisas que o Senhor afirmou. Coisas que o Senhor afirmou. Primeiro aqui, Ele disse sobre Ele, né? Ele disse sobre Ele. Ele disse sobre Ele, não é? Agora, Ele afirmou algumas outras coisas também, que tem que chegar a nós. Ele disse sobre o amor. Ela afirmou aqui sobre o amor também. A palavra do Senhor fala muito sobre a questão do amor. E o texto que eu escolhi para nós lermos hoje, João 15, e o versículo 9, diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E eu quero falar aqui, irmão, na parte final desse versículo, permanecer no amor de nosso Deus. Irmãos, isso é uma tarefa diária, permanecer no amor de nosso Deus. O desafio, irmãos, para a nossa vida de cristão é seguir amando uns aos outros. Eu já falei aqui que, por vezes, a gente olha para o irmão e diz, meu Deus, como eu vou amar esse irmão? Como eu vou amar? Você sabe como é que você vai amar? Recorrendo ao dono do amor. Jesus Cristo,
o Todo-Poderoso. É só através disso, irmão, que você consegue. Porque, meus amados, eu fazer aqui um dever de casa, é assim, chega em casa, se você não for tocado aqui hoje, chega em casa e faça isso assim, olha, eu preciso amar o irmão Vinícius, eu não consigo. Oi, Vinícius. Pai do Senhor, meu irmão. Eu preciso amar. Não é difícil, né? Não? Não é difícil. Mas, por vezes, nós passamos por essa situação de não gostarmos de pessoas. Mas o cristão que não gosta de pessoas, e eu falei aqui sobre os domésticos da fé, na mensagem que Deus me deu aqui na sexta-feira, nós que não gostamos dos domésticos da fé, nós temos um problema, irmãos. E o problema chama-se entendimento no que diz respeito à nossa salvação. Porque se nós não amamos aquele que nós vemos, eu estou vendo ali o irmão Vinícius, e não estou o amando, eu sei, irmãos, nós sabemos quando nós não gostamos, não vou dizer amar, não gostamos das pessoas, nós sabemos disso. E é um problema, irmãos, porque tem a ver com a nossa salvação. E aí, meus irmãos, o que nós podemos fazer? Pedir a Deus de joelho, irmãos, em cima do caroço de milho, né? Fala, meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu preciso. Isso tem a ver com a minha salvação. Eu preciso. Como é que eu não vou amar o meu irmão? Se eu não amá-lo, eu sou mentiroso. Se eu não amá-lo, eu não estou amando o Pai, que é o dono do amor. Então, como o Pai me amou, assim eu amo vocês. Isso está feito, irmãos. Deus amou, Jesus amou. Agora, permanecer no amor é papel nosso, é trabalho nosso, é decisão nossa. São coisas que nós temos que fazer. Ninguém vai fazer por nós. Se nós recorrermos ao nosso Deus, Ele vai nos ajudar. Eu gosto de repetir muitas essas coisas. Quando nós não estamos conseguindo perdoar as pessoas, e nós somos claros com o nosso Deus em dizer assim, olha, eu não consigo perdoar o irmão fulano de tal, mas eu sei que se eu não perdoar, e eu falo aqui dos domésticos da fé, irmãos, lá fora também nós temos que aprender a perdoar, viu? Não é só aqui, eu estou falando para essa plateia aqui. E aí eu oro a meu Deus e digo, olha, eu não consigo, meu Deus, me ajuda. Por quê? Porque eu quero, porque a sua palavra diz que se eu não perdoar, eu não vou ter os meus pecados perdoados. Então me ajude a perdoar. Aí sim, Deus levanta do trono, como às vezes eu digo, e fala assim, olha, o Wagner não tem condição de perdoar o pastor Hélio, mas eu vou ajudar ele, que ele está pedindo. Ele está pedindo, ele está querendo mesmo, olha lá, ele está falando que não consegue. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer. Reconhecer a nossa incapacidade, apresentá-la diante de Deus, pedir força, pedir poder em nossa vida, e Ele vai nos dar condição. E a nossa vida será grandemente transformada. Por quê? Porque nós ouvimos e queremos a mudança em nós. Então, permanecer no amor. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê condição de permanecer no amor. Depois, irmãos, sobre a paz. O nosso Deus afirmou coisas sobre a paz também. João 14, 27, tem muitos textos, irmãos, mas eu quero ler este aqui para nós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo. Então, meus amados, o nosso Deus, Ele afirmou isso. Deixo-vos a paz. Ele é dono disso, irmãos. A paz é do Senhor. Ele é que é o dono. Então, Ele está dizendo, olha, eu vou deixar uma coisa que é minha para vocês. Tome posse dela. Tome posse dela, porque se você tomar posse desta paz que eu estou dando, não é a paz que o mundo está te dando. É a paz do Senhor. Eu estou te dando. Tome posse dela.
porque você vai ver como vai mudar. Irmãos, a mudança é interior, irmãos. É dessa coisa que está aqui dentro da gente. É isso que Ele quer mudar. É isso que Ele quer mudar. Porque se você aceitar a verdadeira paz do Senhor, a paz transformadora, você depois atinge outras pessoas. Com essa paz que o Senhor pôs dentro do coração. Irmãos, esse desespero que está dentro de você tem que sair, irmão. Você é filho de Deus. Você é salvo em Jesus Cristo. Você não pode viver uma vida desesperada. Você tem que ter a paz do Senhor em você. Ele afirmou, olha, eu deixo a paz para vocês. E não é a paz do mundo, não. É a minha paz. Ela está aí para vocês, eu deixo para vocês. Tome posse dela. E faço também de novo aqui, afirmo para vocês de novo. Eu, irmãos, eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Havia momentos da minha vida que eu não tinha paz. Mas eu busquei do Senhor. Eu dobrei meus joelhos, eu fiquei de pé, eu deitei no chão. Eu preciso ter paz. E Deus pôs a paz dele em mim. E aí ninguém tira, irmãos. Ninguém tira. Ninguém tira, irmãos. Ninguém tira. Porque ela é dada pelo Senhor. Amém? Agindo Deus, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Então, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não tenha medo. Não tenha medo. E essa questão que não tenha medo, eu estou pensando aqui uma coisa, e quero falar com os irmãos aqui. Parece que, por vezes, a gente tem até medo de ter paz, né? Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Isso é uma coisa muito séria. Por vezes, nós temos medo de ter paz, de ter sossego. Mas é a melhor coisa que tem, irmãos. É a melhor coisa que tem. Deitar e dormir. Hã? Eu gosto disso, irmãos. Não é, minha irmã Kenner? Irmãos, eu tenho a paz comigo, irmãos. Eu deito e durmo mesmo. Deito e durmo. Pô, é isso mesmo, é verdade. Irmãos, a gente usa assim de brincadeiras, porque não é pecado fazer isso, né? Mas é muito sério, irmãos. Você não pode viver desesperado. Desculpa eu estar voltando atrás. Você não pode viver desesperado. Não pode, irmãos. Você é filho de Deus. Você tem a salvação dentro de você. A Bíblia nos ensina que aquele que é salvo é alegre. A alegria vem através da paz que reina dentro de nós. Então, meus amados, busque do Senhor essa paz. Busque do Senhor e Ele vai te dar. Ele vai te dar. Amém? Eu queria também falar sobre, e gostei muito do que foi cantado aqui, tudo que foi falado aqui falou sobre a grandeza de nosso Deus. Não sei se vocês prestaram atenção. E depois o que eu quero falar é sobre a soberania de nosso Deus. Não tem como fugir disso, irmãos. O texto de Jeremias 32 e 27 diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Não, irmãos. Nosso Deus não tem nada assim que Ele vai olhar e vai dizer assim, isso é grande. Não, o nosso Deus é grande. O nosso Deus é dominador sobre todas as coisas. E ter conhecimento disso, irmãos, faz toda a diferença para a nossa vida. Ter conhecimento que o nosso Deus, Ele é soberano, ter conhecimento que nada vai maravilhar o nosso Deus, faz toda a diferença. Por quê, irmãos? Porque nós entenderemos que o nosso Deus, sim, é um ser supremo, é superior a todas as coisas. E esse Deus está morando dentro de nós. Um Deus que não é apanhado de surpresa, um Deus que não tem
coisas maravilhosas que Ele vai dizer assim, como nós dizemos como humanos, né? Chegamos diante de uma coisa e vemos, olha como é lindo isso, como é maravilhoso isso. O nosso Deus não é assim, irmãos. Ele sabe todas as coisas e não há nada mais maravilhoso do que Ele. E faz parte de nós termos esse entendimento. Faz parte de nós buscarmos isso, irmãos. Faz parte do ser humano buscar isso. Porque, irmãos, se nós não buscarmos, nós não entenderemos. E não entendendo, as coisas não acontecem na nossa vida. As coisas não acontecem na nossa vida. Então, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Não, não é. Então, que nesta manhã nós possamos entender isso. Nosso Deus é sobre todos e sobre todas as coisas. Meus queridos, também sobre os nossos pensamentos, os nossos caminhos, Deus tem uma palavra para nós que é assim, Isaías 55, o 8 e o 9, fala dessa maneira. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz quem? Diz o Senhor. Esse negócio de caminho, irmão, é uma coisa muito engraçada. Porque Deus nos deixa. Já reparou? Deus nos deixa ir por caminhos que não é dele. Deus nos deixa, irmãos. Nós vivemos na época da graça. Nós temos liberdade. Nós não somos robóticos, não é verdade? Nós somos seres livres. Então, Deus nos deixa ir por caminhos. Mas o ensinamento aqui é que há caminhos que não são do Senhor. Eu quero que os irmãos peguem nisto. Há caminhos que não são do Senhor. E para apertar mais, irmãos, há pensamentos que não são do Senhor. Não são do Senhor. E mais uma vez eu digo também, se nós quisermos ter pensamentos e quisermos ser guiados nos verdadeiros caminhos do Senhor, só tem uma coisa a fazer: recorrer a Ele. Recorrer a Ele. Ele, através do Espírito Santo, nos mostra o caminho melhor a seguir. Mostra o caminho dEle. E o caminho dEle, irmãos, não é atalho. O caminho dEle, por vezes, ao nosso entendimento, é difícil, mas é o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor, irmãos, Ele nos conduz à salvação. Irmãos, não adianta, irmãos, não adianta. E eu falo isso muitas vezes, né? Sou repetitivo. Porque, irmãos, a palavra do Senhor fala comigo em algumas coisas repetidamente. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. O que adianta, irmão? Não adianta. Não adianta nenhum tipo de conquista nessa terra e você perder a salvação. Me permita, irmã Pamela, citar você novamente aqui. A nossa irmã teve uma conquista, mas ela veio entregar ao Senhor. Isso, irmãos, é isso. Deus não nos impede de conquistar as coisas, mas não pode estar superior a Ele, não pode ser mais do que Ele. Olha, eu conquistei. Meu Deus, mas está nos teus pés. Obrigado. Obrigado, meu Deus. O Senhor me deu condição, me deu força, me ajudou, e eu entrego ao Senhor novamente aquilo que o Senhor me deu. Como nossos filhos, o Senhor nos dá os filhos, e nós devolvemos eles novamente para o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os nossos caminhos, por vezes, não são os caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Assustei agora, mas está tudo bem. Mas não é culpa do irmão, não é culpa do nosso irmão no som, não. Isso tem acontecido aí e vai ser resolvido. Então, o versículo 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. Então, se os caminhos do Senhor são mais altos, é melhor seguir os dele, né? E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Então vamos fazer um trabalhinho aqui, irmãos, e seguir os caminhos do Senhor, seguir os pensamentos do Senhor. Os pensamentos do Senhor estão aqui, irmãos, ó. Os caminhos do Senhor estão aqui, na palavra dele. Se nós seguirmos aqui essa verdade, nós vamos dar muito bem nessa terra e, por fim, vida eterna com Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, agora uma coisa bem para nós aqui. Bem para nós. Gênesis 12, 1-3 diz assim: Ah, meu Deus, ora, disse o Senhor a Abrão, ainda era Abrão, sai da tua terra, sai da tua terra, sai da tua terra. Irmãos, quando eu lia isso aqui, eu buscava entendimento do Senhor. Sai da tua terra. Irmãos, nós estamos muito agarrados na nossa terra. Estamos muito agarrados na nossa terra. E esse ficar agarrado na nossa terra nos atrapalha muito, irmãos. Esse agarrado na nossa terra nos dá segurança. Faz com que nós possamos achar que somos até os tais. Eu estou bem na minha terra. Mas a palavra do Senhor é: sai da sua terra. E depois da tua parentela também. Da tua parentela. Sai do meio da tua parentela. Olha, é muito claro a palavra do Senhor. Por vezes a nossa parentela nos dá muita segurança também, não é verdade? Depois diz: da casa do teu papai. Sai da casa do pai. Não fique com tanta confiança no que seus pais podem fazer por você. Isso aqui, irmãos, é literal, sim, mas também pode ser bem ajustado para a realidade que nós vivemos estando dentro da casa do nosso pai. Por quê? No que diz respeito aqui à casa do teu pai. Às vezes, irmãos, e falo agora talvez mais para os jovens, né? Mais para os jovens, estar na casa do pai mesmo, do papai e da mamãe, às vezes te faz ficar acomodado no que diz respeito a servir ao Senhor Jesus Cristo. Você, jovem, você, adolescente, você tem que despertar para o seu papel de servir a Jesus Cristo. Não é só os pais. Saia da casa do seu pai. Vá servir a Jesus de verdade. Abra os seus olhos. Você é um ser individual no que diz respeito à sua salvação. Saia da casa do seu pai. Veja que é necessário você abrir os olhos para a sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo. A sua caminhada. A sua caminhada. Os seus pais, pela graça do Senhor, estão na caminhada. Você também, jovem e adolescente, saia da casa do seu pai e vá servir a Deus de verdade. E depois, vá para uma terra que te mostrarei. Sai de lá e Deus vai te mostrar a terra. Deus vai te mostrar. Quando Deus mostra, é o melhor que existe para nós, não é verdade? É Deus que está mostrando, é a melhor coisa que pode existir para nós. E depois, de ti farei uma grande nação, uma grande família, uma grande casa. Deus faz isso para nós. E te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. E no final, seja tu uma bênção. Irmãos, que palavra, que coisa maravilhosa que tem nesses 2 versículos, nesses 3 versículos aqui. Que coisa maravilhosa. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Fique, meu Deus, meus irmãos, com esse entendimento no vosso coração. Deus quer que você se posicione. Ele está te avisando agora. Deus está te avisando agora. Tome o posicionamento certo. Faça o que a palavra do Senhor te manda fazer. Eu vou dizer mais uma coisa, irmãos. Eu não estou aqui no púlpito acusando ninguém, falando que, olha, eu já cheguei lá. Não, irmãos. Esse trabalho é também na minha vida. Amém? Esse trabalho também é na minha vida. Por quê? Porque nós temos que saber que o nosso Deus fala ainda hoje. Ele falou na época de Abraão. E fala hoje, irmão, do mesmo jeito.
temos as dificuldades de entendimento por vezes, mas o nosso Deus fala do mesmo jeito. Ele é o eu sou, Ele é soberano, Ele é Deus sobre todos os deuses, e Ele tem poder para nos falar novamente nos dias de hoje. Glórias a Deus. Também quero ler Gênesis 22, o versículo 1 e o 2, diz assim, o texto aqui na minha versão diz, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, aí já é Abraão, irmãos, depois dessas coisas, depois de tudo que Deus tinha falado para ele, né, ele pôs ele à prova e disse, chamou Abraão e ele respondeu, eis-me aqui, meu Deus. E Deus disse para ele, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Toma esse filho aí, esse menino aí, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Isso é uma prova, irmãos. Eu acho que é uma das maiores provas citadas na Bíblia. Entregue-me o seu único filho. Entregue esse menino aí que você ama, ama de coração. Entregue ele para mim. Irmãos, não tem mais nenhuma citação bíblica sobre entrega desta maneira em holocausto. E o que me faz pensar nas coisas que nós temos que entregar em holocausto. Não é filho, literalmente, mas a coisa dentro do nosso coração que nós temos que entregar ao Senhor. Coisas que nos seguram, irmãos. Coisa que atrapalha na nossa caminhada. Nós temos que entregar ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, aqui fala a Isaque, a quem tu amas. Talvez a casa a quem tu amas. O carro a quem tu amas. As roupas a quem tu amas. O corpo a quem tu amas. Tem que ser entregue no holocausto ao Senhor Jesus Cristo. Tem que ser entregue, irmãos. Que nós possamos prestar muita atenção no que o Senhor está falando para nós aqui hoje. Tem muita coisa que nós temos que entregar no holocausto do Senhor Jesus Cristo. Muita coisa, irmãos, que vai nos contaminando, que vai destruindo-nos por dentro, e nós não damos conta disso. Porque é linda a história, é lindo o seguir da história, a providência do cordeiro para o menino. Quando Abraão já tinha decidido no coração o que ia fazer, Deus disse, calma aí, rapaz, não faça isso. Olha aí o cordeiro. Sacrifica o cordeiro aí, porque eu já vi a sua fidelidade. Às vezes falta em nós, irmãos, só isso, uma decisão. E as perdas, irmãos, não são grandes às vezes. O problema é que está no nosso coração. No nosso coração. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa, pode ser até engraçada, mas quando está no coração, está no coração. Eu tinha um colega de trabalho, quando eu estava, pouco tempo de Portugal, e ele tinha um cuidado com o cabelo dele, um rapaz, que eu ficava assim, meu Deus, como é que é possível? Como é que é possível ter esse cuidado com esse cabelo, desse jeito? Ele protegia aquele cabelo de um jeito, punha um pano, punha não sei o quê e tal. Nós trabalhávamos nas obras na época, né? Ele protegia. E no final da tarde, quando ele tirava aquela proteção no cabelo, o cabelo dele estava intacto. E parecia que via uma alegria naquele coração dele, de ter aquele cabelo daquele jeito. Irmãos, é sério. E nós, às vezes, agarramos nisso, irmãos. Eu já tive pessoas próximas de mim também,
no que diz respeito ao cabelo, que aquele cabelo dele parecia um Deus. Sinceramente, irmãos. Esse cara, estou falando para alguém aí, né? Mas é o que eu lembrei aqui agora. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós não venhamos estar sempre agarrados nas coisas aqui da terra, que nós possamos estar sempre com vontade e coragem de poder colocar em holocausto diante do Senhor Jesus Cristo. Isto é o fim, irmãos, colocar em holocausto diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então, vamos lembrar aí das coisas que nos põem em prova e colocar nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel 3, o versículo 10, diz assim, que nós estamos falando, irmãos, das coisas que nosso Deus afirmou, das coisas que nosso Senhor Jesus Cristo tem afirmado na palavra dele. 1 Samuel 3 e 10 diz assim, o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois o teu servo está ouvindo. Meus amados, Deus tem chamado. Deus tem nos chamado, irmãos. Para Samuel, precisou de 3 vezes, não é? E a minha pergunta é, quantas vezes Deus tem nos chamado? Quantas vezes Deus tem nos chamado e nós não temos escutado a voz do Senhor? Ou escutado e não dado crédito à voz do Senhor? Irmãos, Deus, Ele nos chama para oração. Deus nos chama para oração. Deus nos chama para as missões. Deus nos chama para a consolidação. Deus nos chama para evangelizar. Estes chamados, irmãos, eles têm que ser ouvidos por nós. Esses chamados têm que ser ouvidos por nós. Tem muitos outros chamados, irmãos. Mas eu coloquei esses 4 aqui e comecei com oração, porque, irmãos, a melhor maneira de comunicarmos com o nosso Deus é através da oração. E Ele nos chama para a oração. Eu conversava com um irmão que não está aqui agora, ele dizia que já não precisa, é o irmão Cleito Badaró, ele dizia, a gente conversando, que já não precisa colocar o relógio para despertar para vir para a oração, porque ele diz, acorda e vem. Todos os dias, nosso irmão está aqui abrindo a igreja para a oração. E eu abro um parênteses aqui para dizer a igreja, será que você não tem um tempinho de vir orar na casa do Senhor de manhã? A oração aqui é das 6 horas, 6h40, 6h45, para os irmãos que têm que pegar os C19, não pegar tanto trânsito. Então, a gente termina por volta de 6h45. Irmãos, se quiserem vir, as portas estão abertas. Tá bem? É uma chamada para a oração. E a chamada para missões, irmãos, eu queria abrir aqui um parênteses no que diz respeito também à contribuição para missões. Missões fora de Portugal. A nossa igreja ela é compromissada com algumas missões fora do país. E uma delas, irmãos, que me faz lembrar, é em Moçambique, por exemplo. A nossa igreja ajuda ali um trabalho em Moçambique e já chegou lá uma oferta agora para os irmãos, pela graça do Senhor. O templo dos irmãos lá tinha caído e agora já está sendo remodelado. Mas, irmãos, nós como igreja, nós estamos nesse espaço aqui tão bom, não é nosso, mas é um espaço que nós alugamos, muito bom. Mas vocês já viram lá os nossos amados como servem ao Senhor? Lá numa tenda de plástico, e o vento veio e derrubou aquilo tudo. E a intenção dessa igreja é poder ajudar os nossos irmãos a ter ali uma congregação, eles têm um espaço, uma congregação de tijolos, né? Onde possa aguentar mais os intempéries da vida, da natureza. E eu queria chamar os irmãos, dentro dessa pregação aqui, compromissar com essa coisa que é a obra missionária. Então,
quando for aqui no culto de missões, né, que for falado aqui sobre os envelopes, sobre a contribuição missionária, é para isso que é, irmãos. É para isso que é. E os irmãos, eles estão felizes. Eles estão sempre felizes. Felizes. Eles estão remodelando lá a igreja, irmãos, com plásticos mesmo, e uns pedaços de madeira. Estão felizes fazendo aquilo. E o culto lá, irmãos, a gente vê na internet, né, é mesmo fogo puro. Então, que o Senhor abra nossos olhos para a questão missionária. E Jesus, irmãos, continua dizendo em João 14, o versículo 6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou falando das coisas que o Senhor afirmou, as coisas que o Senhor falou para nós. E isso ele disse, irmãos, claramente. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, irmãos, não há outra maneira. É só reconhecendo Jesus Cristo como Salvador eterno, Jesus Cristo como único mediador entre Deus, entre o homem e Deus. Ele é o único. E nós temos que saber que temos que recorrer a Ele para a nossa salvação. Então, para terminar, eu queria terminar às 11h40 e está dando dentro do horário. O louvor, se quiser subir, fique à vontade. A parte B de Mateus 28:20 diz: eis que estou convosco. Coisas afirmadas por nosso Deus, irmãos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o nosso Deus, Ele está conosco. Por vezes nós sentimos apertados pela palavra, por vezes os desafios que são mostrados para nós nos aperta. Sim, irmãos, faz parte do caminhar do cristão. Mas eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, o nosso Deus está conosco. Ele está conosco. E disso nós temos que, por isso nós temos que estar muito tranquilos. Olha, eu ouvi a palavra lá ontem ou hoje, você pode chegar em casa e falar isso. A palavra me apertou em algumas coisas. Mas no final, o pastor Hélio falou uma coisa, que esse Jesus vai estar comigo. E não é conversa, irmãos, é palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo que afirmou que vai estar conosco até o fim. Então, que nós possamos, irmãos, saber que o nosso Deus, Ele cuida de nós. O nosso Deus, Ele é o guarda de Israel. E nós, como Israel de Deus, nós somos guardados por Ele também. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar o Senhor. E vamos de pé, irmãos, louvar o Senhor Jesus. Como eu disse, irmãos, não é culpa dos irmãos do som. Está acontecendo e nós vamos entender que são defeitos técnicos, mas nós estamos aqui, vamos louvar o Senhor. Vamos de coração louvar o nosso Deus, engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que o nosso Deus permanece conosco até o final, sabendo que o nosso Deus, irmãos, Ele, como nós humanos, nós sentimos apertados, mas, irmãos, é para que nós possamos sair desse aperto, nós podemos sair. E, irmãos, saia da casa do seu pai. Saia da casa do seu pai. Vá para um lugar que o próprio Deus vai mostrar a vocês. E quando o nosso Deus mostra, é a melhor coisa que pode acontecer em nós. Amém? Vamos louvar o Senhor no nome de Jesus.